Eu estava a 3 metros do altar quando meu pai parou. Segurou meu braço com força e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Você sempre foi uma decepção, uma vergonha para esta família." 150 pessoas nos observavam. Meu noivo esperava no altar. E eu tinha um envelope escondido no buquê. Um envelope que continha a verdade sobre quem realmente era a vergonha da família. O que aconteceu nos próximos 5 minutos destruiu a reputação que meu pai construiu durante 30 anos. Se você quer saber como uma filha invisível se tornou a voz que ninguém podia calar, deixe seu like, comente onde você está assistindo e se inscreva no canal. Porque essa história está apenas começando e o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Mas para entender o que me levou até aquele momento, preciso voltar ao início. Ao lugar onde tudo começou a desmoronar. Meu nome é Beatriz Santos. Tenho 32 anos e passei a vida inteira sendo a filha que ninguém via. Nasci e cresci em Porto Alegre, numa família que parecia perfeita por fora. Meu pai, Ricardo Santos, é dono de uma empresa de importação respeitada na cidade. Minha mãe, Silvia, sempre foi a esposa dedicada, a anfitriã impecável das festas beneficentes. E meu irmão mais novo, Rafael, era o príncipe herdeiro, o filho que receberia o império. Eu era apenas a filha mais velha, a que não importava tanto. Desde criança, aprendi que meu lugar era diferente. Enquanto Rafael tinha aulas de inglês, tênis e viagens internacionais, eu ouvia que mulher precisa ser mais independente. Quando chegou a hora da faculdade, meu pai bancou a universidade particular do Rafael em administração, dizendo que ele precisava se preparar para assumir a empresa. Para mim, ele sugeriu que eu fizesse faculdade pública e trabalhasse meio período para ajudar nas despesas. Eu fiz exatamente isso. Passei em arquitetura na UFRGS. Trabalhei em 3 escritórios diferentes durante os 5 anos de curso e me formei sem dever 1 centavo para ninguém. Construí minha carreira sozinha, projeto por projeto, cada cliente conquistado com suor e noites sem dormir. Meu pai nunca disse que estava orgulhoso. Nenhuma vez. A relação entre nós sempre foi fria, funcional. Ele falava comigo apenas quando necessário, geralmente para fazer críticas disfarçadas de conselhos. Minha mãe tentava equilibrar, mas no fundo todos sabíamos onde estava a preferência dela também. Rafael era o centro, e eu orbitava nas bordas da família Santos. Quando conheci Daniel, um professor de história que dava aulas no mesmo prédio onde eu projetava uma reforma, senti que finalmente algo era só meu. Ele era diferente de tudo que minha família valorizava. Não vinha de dinheiro. Não tinha sobrenome importante. Não se impressionava com aparências. Daniel me via, me ouvia, me valorizava. 8 meses depois, ele me pediu em casamento numa noite simples, em casa, enquanto preparávamos o jantar juntos. Não teve flash mob, não teve restaurante caro, apenas Daniel, eu e a promessa de construirmos algo verdadeiro. Quando contei para minha família, a reação foi exatamente o que eu esperava. Meu pai franziu a testa e perguntou quanto Daniel ganhava. Rafael fez uma piada sobre professores e seus salários. Minha mãe sorriu, mas perguntou se eu não queria esperar um pouco mais. Mesmo assim, eu quis fazer um casamento tradicional. Quis ter meu pai me levando ao altar. Quis acreditar que, talvez, naquele dia especial, ele finalmente me veria como filha. Como eu estava enganada. 2 semanas antes do casamento, fui até a casa dos meus pais buscar álbuns de fotos antigas. Eu queria fazer uma homenagem durante a recepção, mostrar a história da família, incluir Daniel nessa narrativa. Era minha forma de construir pontes, de tentar pertencer. Minha mãe estava em um chá beneficente. Meu pai tinha viajado a trabalho, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Eu tinha as chaves e permissão para entrar. Fui direto ao escritório dele, onde sabia que guardava caixas com fotos antigas no armário. Ao abrir a porta do escritório, notei algo diferente. A gaveta lateral da escrivaninha, aquela que sempre estava trancada, estava entreaberta. Não sei o que me levou a olhar. Talvez curiosidade, talvez destino. Abri completamente. Dentro havia pastas organizadas meticulosamente.
extratos bancários, recibos, documentos com carimbos de cartório. Comecei a folhear e meu coração acelerou. Transferências mensais de valores altíssimos para uma conta que eu não reconhecia. 50 mil, 60 mil reais, todo mês, durante anos. Continuei procurando. Encontrei fotos. Meu pai sorrindo ao lado de uma mulher morena de uns 40 anos. Meu pai segurando uma criança, um menino de talvez 10 anos, com os mesmos olhos dele. Meu pai em um churrasco de família que não era a nossa família. As mãos tremiam quando peguei o último documento. Certidão de nascimento. Gabriel Santos Silva, filho de Ricardo Santos e Mariana Silva. Data de nascimento. 15 anos atrás. 15 anos. Meu pai tinha outro filho. Tinha outra família. Em São Paulo, segundo o endereço nos documentos. Ele dividia sua vida entre 2 cidades, 2 mulheres, 2 mundos. E ninguém sabia. Continuei cavando. Encontrei comprovantes de um apartamento comprado no nome da tal Mariana. Mensalidades de escola particular para Gabriel. Viagens pagas com o cartão corporativo da empresa. Meu pai não estava apenas traindo minha mãe. Ele estava desviando dinheiro da empresa familiar para sustentar essa vida paralela. Senti náusea, raiva, uma dor tão profunda que quase não consegui respirar. Peguei meu celular e fotografei tudo. Cada documento, cada foto, cada extrato. Não sabia ainda o que faria com aquelas informações, mas sabia que não podia simplesmente fingir que não tinha visto. Quando saí daquela casa, já não era mais a mesma pessoa. Eu tinha um segredo explosivo nas mãos e 2 semanas até o casamento. E a cada dia que passava, olhar para meu pai fingindo que ele era um homem íntegro se tornava mais impossível. O dia do casamento amanheceu com o céu azul típico de Porto Alegre em outubro. Eu mal tinha dormido, passando a noite inteira pensando se deveria ou não revelar o que sabia. Parte de mim queria apenas seguir em frente, casar com Daniel e deixar minha família para trás silenciosamente. Mas outra parte, a parte que acumulou 32 anos de invisibilidade e menosprezo, pedia justiça. Quando terminei de me arrumar, olhei no espelho e vi minha mãe ao fundo, arrumando o véu com lágrimas nos olhos. Ela não sabia de nada. Seria justo destruir a ilusão dela? Ou seria mais cruel deixá-la continuar vivendo na mentira? Meu pai chegou para me buscar pontualmente às 3 da tarde. Entrou no quarto onde eu esperava, ajustou a gravata no espelho e me olhou de cima a baixo. O vestido ficou justo demais, foi a primeira coisa que disse. Respirei fundo. Bom dia para você também, pai. Ele ignorou meu tom. Descemos juntos, ele na frente, eu atrás, como sempre foi. No corredor que levava ao salão, onde 150 convidados aguardavam, ele começou a falar. Começou baixo, mas foi aumentando o volume. Você sabe que esse casamento é um erro, né? Um professor. Beatriz, você podia ter escolhido melhor, alguém que agregasse à família. Meus dedos apertaram o buquê. Daniel é um homem bom. Bom não paga contas. Ele respondeu secamente. Você sempre foi teimosa, sempre quis fazer do seu jeito, sem ouvir ninguém. Continuamos andando. Tias, primas e amigas da família se aglomeravam no corredor, esperando para me ver passar. Eu podia ouvir a música começando dentro do salão. Mais alguns passos e estaríamos na entrada. Foi quando ele parou. Segurou meu braço com força, me puxou para perto e disse, alto o suficiente para que pelo menos 10 pessoas ouvissem claramente. Você sempre foi uma decepção, uma vergonha para esta família. Nem sei por que estou aqui. O tempo parou. As pessoas ao redor congelaram. Algumas olharam para o chão, constrangidas. Outras nos encararam, chocadas. Uma tia levou a mão à boca. Eu senti as palavras como um soco no estômago, mesmo já esperando por algo assim a vida toda. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Em vez de abaixar a cabeça, em vez de engolir a dor e seguir em frente como sempre fiz, eu senti algo queimar no peito. Raiva,
coragem, clareza. Olhei nos olhos dele e disse baixo, só para ele ouvir. Então vamos descobrir quem realmente é a vergonha desta família. Soltei meu braço do dele e caminhei sozinha em direção ao altar. Quando entrei no salão, todos se levantaram. Daniel me esperava no altar com aquele sorriso que me fazia acreditar que o amor verdadeiro existia. Meu pai veio atrás de mim, claramente confuso com minha reação, tentando retomar o controle da situação. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Cheguei ao altar e, antes que o celebrante começasse, pedi licença. Antes de começarmos, preciso dizer algumas palavras. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Daniel me olhou, preocupado, mas confiante. Ele segurou minha mão. Virei-me para os convidados. 150 pares de olhos fixos em mim. Hoje deveria ser apenas uma celebração de amor. Mas amor verdadeiro se constrói sobre verdade, não sobre mentiras. E descobri recentemente que minha família foi construída sobre mentiras. Murmúrios começaram. Meu pai deu um passo à frente. Beatriz, isso não é hora nem lugar para... Não é? Eu o cortei. Não foi hora nem lugar quando o senhor me humilhou há 5 minutos? Quando me chamou de vergonha da família na frente de todos? As pessoas ofegaram. Minha mãe, sentada na primeira fileira, ficou pálida. Abri o buquê. Lá dentro, eu tinha escondido um envelope. Retirei-o cuidadosamente e segurei no alto. Aqui estão documentos que provam que meu pai tem uma segunda família em São Paulo há 15 anos. Uma companheira, Mariana Silva, e um filho, Gabriel, de 15 anos. O salão explodiu em sussurros. Minha mãe levou as mãos ao rosto. Lágrimas instantâneas. Meu pai ficou vermelho, depois branco. Não só isso, continuei, minha voz cortando o barulho. Ele desviou centenas de milhares de reais da empresa familiar para sustentar essa vida paralela. Comprou apartamento, pagou escola, viagens, tudo com dinheiro que também pertence aos sócios que estão presentes aqui hoje. 2 homens na terceira fileira se levantaram. Reconheci como sócios da empresa do meu pai. Eles olharam para ele com expressões incrédulas e furiosas. Meu irmão Rafael estava paralisado, a namorada ao lado dele chorando. Ele me olhou e, para minha surpresa, fez um gesto com a cabeça. Continue. Ele disse alto o suficiente para eu ouvir. Meu pai tentou se aproximar. Você não sabe do que está falando. Isso é um mal-entendido. Mal-entendido? Retirei as fotos do envelope. Estas fotos são um mal-entendido? Esta certidão de nascimento é um mal-entendido? Os extratos bancários mostrando transferências mensais de R$50 mil são um mal-entendido? Passei os documentos para o primeiro convidado ao meu alcance, um dos sócios. Por favor, confiram vocês mesmos. Os papéis começaram a circular. Cada pessoa que via reagia com choque, nojo, indignação. Minha mãe desmaiou, literalmente. Caiu da cadeira e foi amparada por minhas tias. O salão virou um caos. Pessoas levantando, gritando, correndo para ajudar. Meu pai tentou sair, mas foi cercado pelos sócios que exigiam explicações imediatas. Daniel apertou minha mão. Você tem certeza disso? Ele sussurrou. Absoluta, respondi. Ele respirou fundo e falou alto. Então vamos casar. No meio do caos, Daniel e eu continuamos. O celebrante, completamente perdido com a situação, seguiu o roteiro. Trocamos votos enquanto minha mãe era reanimada nos fundos do salão, enquanto meu pai discutia acaloradamente com os sócios, enquanto metade dos convidados ligava para outras pessoas contando o escândalo ao vivo. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, Daniel me puxou para perto e sussurrou. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Então me beijou, e pela primeira vez naquele dia, eu sorri de verdade. A recepção, obviamente, foi um desastre. Metade das pessoas saiu imediatamente. A outra metade ficou mais pelo drama do que pela celebração. Meu pai foi embora escoltado pelos sócios,
que prometeram resolver isso na justiça. Minha mãe foi levada para casa pelas minhas tias. Rafael se aproximou de mim na mesa principal. Eu não sabia de nada, ele disse, voz embargada. Bia, eu juro que não sabia. Olhei para meu irmão mais novo, o príncipe herdeiro, e vi pela primeira vez um garoto assustado. Eu sei, respondi suavemente. Por que você nunca me contou como se sentia? Ele perguntou. Sobre ele? Sobre como você era tratada? Porque você não estava pronto para ouvir, mas agora está. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Podemos recomeçar? Como irmãos de verdade. Estendi a mão. Ele assegurou. Nos meses seguintes, o escândalo se desenrolou publicamente. Meu pai enfrentou o processo dos sócios por apropriação indébita. Mariana, a outra mulher, entrou com processo de reconhecimento de paternidade e pensão para Gabriel. Minha mãe pediu divórcio imediatamente. A empresa passou por auditoria completa. Rafael, surpreendentemente, assumiu o controle e começou a limpar a bagunça que nosso pai deixou. Ele me procurou várias vezes, reconstruindo nossa relação do zero. Minha mãe passou semanas em choque. Depois raiva. Depois alívio. Em uma tarde de dezembro, ela apareceu no meu apartamento. Eu sabia, ela confessou. Não dos detalhes, não do filho, mas sabia que algo estava errado há anos, e fui covarde demais para confrontar. Mamãe... Não, ela me interrompeu. Você foi corajosa onde eu fui fraca. Você expôs a verdade que eu enterrei. Obrigada por fazer o que eu nunca consegui. Nos abraçamos e choramos juntas pela primeira vez em anos. Daniel e eu começamos nossa vida de casados em um apartamento simples, longe de todo o drama familiar. Eu continuei meu trabalho como arquiteta, ganhando prêmios e reconhecimento que nunca dependeram do nome Santos. Daniel publicou seu primeiro livro sobre a história do Rio Grande do Sul. Aprendi que família verdadeira não é aquela que compartilha seu sangue, mas aquela que escolhe ficar quando a tempestade chega. É aquela que te vê, que te ouve, que te valoriza. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Aquele envelope no buquê libertou não só a mim, mas todos nós das mentiras que nos aprisionavam. E descobri que vergonha não é expor a verdade. Vergonha é viver fingindo que a mentira é aceitável. A história da Beatriz nos faz refletir sobre quantas famílias vivem presas em fachadas perfeitas, escondendo dores e injustiças apenas para manter as aparências. Será que vale a pena proteger quem nos machuca em nome da paz? Ou a verdadeira paz só vem quando temos coragem de expor o que está errado? Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que vive sob o peso de ser o filho invisível, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode encorajar alguém que está passando por isso agora e não sabe que não está sozinho. Se este relato tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais de coragem e superação. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, onde trazemos outra história impactante sobre famílias, segredos e a força necessária para romper ciclos. Nos vemos lá!